Preparados para a jornada, para a maratona de leitura? Que o obreiro William foi bom, né? Na quinta-feira, foi mamão com açúcar, leu um capítulo em pé, o outro sentado. Amém? Preparado? Golias desafia os israelitas. A minha versão é na linguagem de hoje. Amém? Então é uma tradução fácil, bem compreensível, clara, objetiva. Mas o que está aqui está aí na sua Bíblia. Amém? Em outras versões. Golias desafia os israelitas. Os filisteus se reuniram para lutar em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam no lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas se juntaram, acamparam no Vale de Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando o seu escudo. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolha um dos seus homens aí para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-los, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Manda alguém para lutar comigo. Quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Davi no acampamento de Saul. Davi era filho de Jessé, do povoado de Efrata, que ficava perto de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos. No tempo em que Saul era rei, Jessé estava bem idoso. Os seus 3 filhos mais velhos tinham ido com Saul para a guerra. O primeiro se chamava Eliabe, o segundo Abinadab e o terceiro Simeia. Davi era o filho mais novo. Enquanto seus 3 irmãos mais velhos ficavam com Saul, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas de seu pai. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. Um dia, Jessé disse a Davi: pegue 10 quilos de trigo torrado e estes 10 pães e vá depressa levar para os seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante. Veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova de que você os viu e de que eles estão bem. Os seus irmãos, o rei Saul e todos os outros soldados israelitas estão no Vale do Carvalho lutando contra os filisteus. Na manhã seguinte, Davi se levantou cedo, deixou alguém encarregado das ovelhas, pegou os mantimentos e foi como Jessé havia mandado. Ele chegou ao acampamento justamente na hora em que os israelitas, soltando o seu grito de guerra, estavam saindo a fim de se alinhar para a batalha. O exército dos filisteus e o exército dos israelitas tomaram posição de combate, um de frente para o outro. Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem e correu para a frente da batalha. Chegou perto dos seus irmãos e perguntou se estavam bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas, como já havia feito antes. E Davi escutou. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. Eles diziam: olhe para ele, escute o seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará sua filha em casamento, e a família do seu pai nunca mais vai ter que pagar nenhum imposto. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel dessa vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Aí eles contaram o que ganhariam quem matasse Golias. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu conversando com os soldados. Então ficou zangado e disse: o que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das ovelhas no deserto? Seu convencido, você veio aqui para ver a batalha? O que eu fiz agora? Perguntou Davi. Será que não posso nem fazer uma pergunta? Então Davi fez a mesma pergunta a outro soldado e ouviu a mesma resposta. Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então ele mandou chamar Davi. Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho e ele um soldado a vida inteira.
meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando o leão e um urso carregam uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão e o urso me atacam, eu agarro pelo pescoço e golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá e que o Senhor Deus esteja com você. Então deu a sua própria arma dura, deu a sua própria armadura para Davi usar. Pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul no cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu, porque estava acostumado a usar essas coisas. Não estava acostumado a usar estas coisas. Aí disse a Saul, não consigo andar com tudo isso, pois eu não estou acostumado. Então Davi tirou tudo, pegou seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs a sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Davi mata Golias. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava as suas armas ia na frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Aí disse a Davi, para que esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida, rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou, dizendo, venha, que eu darei o seu corpo para as aves dos animais comerem. Davi respondeu, você vem contra mim com a espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor, Todo-Poderoso, Deus dos exércitos, israelitas que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos e eu vencerei e cortarei a tua cabeça e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves dos animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus e todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi, e Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra com a funda e atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a sua cabeça. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Aí os soldados de Israel e de Judá correram atrás dele, gritando, e perseguiram até a cidade de Gate e até os portões de Ecrom. Os filisteus caíram feridos pela estrada de Saarim até a Gate e Ecrom. Os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus e levaram as coisas do acampamento deles. Davi pegou a cabeça de Golias e a levou para Jerusalém, porém as armas de Golias ele guardou na sua própria barraca. Davi é apresentado a Saul. Quando saiu, viu Davi saindo para lutar com Golias, perguntou a Abner, o comandante do seu exército, Abner, quem é aquele rapaz? Meu senhor, juro pela sua vida que não sei. Respondeu Abner, então vai e procure saber de Saul. Assim, quando Davi voltou para o acampamento, depois de matar Golias, Abner o levou a Saul. Davi ainda estava carregando a cabeça de Golias. Saul perguntou, rapaz, quem é você? Sou filho do seu criado Jessé, da cidade de Belém. Respondeu Davi. Amém? Vamos ficar bem aqui no 17. Pode sentar, queridos. Meu Deus, sente e aplauda o Senhor aí em nome de Jesus. Oh, glória! Meu Deus, eu até suei. Queridos, é uma história muito linda. Nós sabemos que a história de Davi é uma história muito famosa, muito conhecida. Até a criança, se você perguntar para uma criança quem matou Golias, ela vai dizer Davi, né? É uma história que estimula, que anima. É uma história, parece contos de fada, mas não é, é verdadeira. E hoje, quando eu estava lendo, né, Deus começava a ministrar em minha vida exatamente sobre o tema que nós estamos vivendo, né? Exatamente sobre o tema mensal, né? Que nós precisamos ficar firmados na rocha que é Cristo.
E é fácil, querido, nós identificarmos quem está firmado na rocha que é Cristo. Aquele que está firmado na rocha que é Cristo não aceita ser diminuído, não aceita receber dizendo que ele é fraco, que ele não pode. Aqui nós temos um exemplo de Davi, que foi revoltado quando ele olhou aquele homem tocando terror nos israelitas. Ele ficou revoltado, ele ficou chateado. Ele falou assim: vocês estão deixando esse homem chamar vocês de fracos, ameaçar vocês dessa forma, um incircunciso desse, quem que ele pensa que ele é? Queridos, nós, quando estivermos sendo afrontados, é para a gente se revoltar. Não é para você correr, é para você avançar. É para você olhar para quem está te afrontando e você dizer: não, maior é o meu Deus. Quem você pensa que é para mandar aqui na minha casa? Quem você pensa que é para mandar na minha família? Quem você pensa que é para mandar na minha vida? Amém, igreja? E muitas vezes nós ministramos isso anteriormente. Muitas vezes nós somos preparados como Davi. Ele era pastor de ovelhas, ele cuidava de ovelhas, mas Deus estava forjando aquele jovem para algo maior. E geralmente, queridos, é dentro da nossa casa que nós somos forjados. Porque Davi, ele tinha uma responsabilidade dada pelo pai, mas Deus tinha uma responsabilidade também que ia dar a ele. E quando Deus nos dá uma responsabilidade, a coisa muda drasticamente. Somos sim afrontados, somos sim ameaçados, somos sim julgados, e nós temos que entender. E muitas vezes o diabo ele converge isso. Foi só você aceitar Jesus, foi só você pegar um ministério que a tua vida ficou uma bagunça, que a tua vida ficou de cabeça para baixo. Claro, você foi levantado para afrontar o inimigo. E ele não vai ficar parado, porque ele sabe que ele vai perder se você se posicionar. Ele sabe que Deus vai te usar, Deus vai te forjar. E Deus te forja dentro da tua casa. É lá, não é aqui. Aqui tu aprende, lá tu pratica, lá tu guerreia. É lá, porque o diabo afronta é a tua família. Amém, igreja? Afronta a tua casa, te afronta quando tu está sozinho dentro do teu quarto, começa a falar na tua mente para desistir, para desanimar, começa a te lembrar o que não traz esperança e começa a te desanimar. Então, quando nós olhamos um gigante se levantando contra nós dentro da nossa casa, a gente tem que olhar e perguntar: quem tu pensa que é para mandar aqui na minha casa? Quem tu pensa que é? Às vezes, queridos, nós ministramos sobre isso, de estarmos aqui para receber estratégia, para receber armas poderosas, para receber como usá-las, como usar esses instrumentos de guerra dentro da nossa casa. E a gente chega na nossa casa, a guerra está montada, você foi instruído, foi ministrado, sabe quais armas usar e não usa. Se desanima. Eu chego em casa, eu encontro essa guerra. Eu chego em casa, eu encontro esse inferno. Eu vou sair dessa casa, eu vou me embora, eu não aguento mais. Queridos, você é o Davi da tua casa. Você é aquele que Deus está preparando para vencer dentro da tua casa. A tua casa é alvo do inferno e você é usado por Deus para combater o inimigo de dentro da tua casa. Entenda, é diferente. É diferente. Ele quer usar você. Deus já sabia que a tua casa seria alvo. Então ele levantou o Davi daquela casa. Você é o Davi da tua casa. E quando você olhar essas afrontas na tua casa, você pergunta: quem é esse circunciso? Isso não serve a Deus. Mas eu sei quem eu sou em Deus. Porque Davi, queridos, ele era posicionado. Ele foi onde Saul e disse: deixa eu ir. Ele falou assim: tu passa de um menino, aquele homem ali é experiente, ele já nasceu assim, o cara é muito grande, nossa, quase 4 metros de altura, uma vestimenta ali de soldado de guerra pesando 60 quilos, com lança, com escudo, todo preparado para a guerra. Se passasse uma mosca na frente, ele olhava e partia ao meio.
afrontou o exército de Israel, afrontou homens preparados. Só, queridos, que não é homens preparados pelo homem, são homens preparados por Deus, que vence grandes batalhas. E você é aquele que Deus está preparando para vencer grandes batalhas. Você vai ser afrontado, porque quanto maior foi entregue na tua mão algo, um ministério, uma responsabilidade maior, maiores serão as afrontas, porque o diabo é vil tentador. Ele não vai desistir. E Saul falou assim: mas você é um menino, não dá para você, então peraí, tu quer ir? E ele explicou, ele não desistiu. A gente não pode desistir, igreja. Davi falou assim: olha, eu tenho experiência, eu matei urso, eu matei leão. Quando eles quiseram pegar as ovelhas, matar as ovelhas, eu matei cada um deles. Eu tenho experiência com isso. Amém, igreja? Deus, Ele vai te dar experiências de batalha. Quantas batalhas você não já tem vencido? Não é essa que você está passando que você não vai vencer. Te lembra das vezes que você batalhou e venceu. Pastora, mas essa é imensamente maior. Você já tem experiência em Deus. Foi o mesmo Deus que fez você vencer aquela batalha. É o mesmo Deus que vai fazer você vencer mais uma vez. E Davi se apegou com a experiência que ele tinha em Deus. Ele falou assim: olha, quando o urso e leão queria tomar as ovelhas, eu me atracava em cima delas, mas eu não deixava matar as ovelhas. Sabe por quê, querido? Eu tenho que ter responsabilidade por aquilo que Deus me deu e lutar contra aquilo que quer roubar de mim. Eu preciso, em Deus, ter a responsabilidade de não deixar que nada e ninguém me roube a responsabilidade que o Senhor me entregou. A gente sabe que quem está firmado na rocha é aquele que é indesistível. É aquele que não abre mão daquilo que Deus entregou. Amém, igreja? E Davi se justificava, ele estava decidido, ele tinha convicção que ele ia vencer esse gigante. Porque a confiança dele estava no Senhor. Quiseram preparar ele de toda forma, logicamente, né? Ele foi, os irmãos falaram assim: o que tu está fazendo aqui? Minha vai voltar para cuidar das ovelhas, está fazendo o que aqui? Eu falei assim: vem cá, vocês estão aceitando essa palhaçada aqui de Golias? Vocês estão aceitando o que ele está falando? Quer dizer que quem vencê-lo vai ter uma premiação, e nós, se vencê-los, vamos ganhar o quê? Ninguém respondia nada. Amém, igreja? Nós temos que começar, queridos, a entender que nós temos um chamado, e o Deus dos exércitos, o Deus do povo de Israel está conosco. Isso deve ser o meu maior ânimo, a minha maior vontade de lutar, de não desistir, de ser afrontado, mas saber que é normal ser afrontado. Eu estou lutando contra algo maior. Querem saquear a minha casa, querem saquear a minha família, querem saquear o meu ministério, o meu chamado. Logicamente, nós seremos afrontados. Quantos aqui não já foram afrontados? Quantos aqui não já quiseram desanimar, não já quiseram desistir? Amém, igreja? E Davi, ele se posiciona ali, ele não desiste, ele não desanima, ele fica firme no seu chamado, ele fica firme no seu propósito. Ninguém apostou em Davi, mas ele tinha um que ele sabia que por causa do nome dele, ele venceria essa batalha: o Senhor dos Exércitos. Então, querido, a gente não precisa que mais ninguém acredite no que nós carregamos e nem do que nós fazemos. Nós só precisamos ter certeza que foi Deus, que é Deus que está no comando e no governo da minha vida, do meu chamado, daquilo que Ele me entregou. Amém, igreja? Então a gente percebe ali uma revolta de Davi muito grande. Davi questiona, porque, queridos, muitas vezes o nosso ministério começa em casa. É em casa que começa o nosso ministério. E ali Deus já havia preparado Davi com experiências dentro do ambiente que ele estava. Deus está preparando você no ambiente que você vive. Ah, Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, eu quero aprender mais da Tua palavra. Senhor, eu quero praticar a Tua palavra. Senhor, eu quero fazer mais na Tua obra. Deus vai te forjar dentro da tua casa. Lá é o teu ministério. É lá.
com a tua família, com a tua casa. É não desistindo, é lutando. Será possível que eu chegue em casa, já é uma briga? É uma guerra, você vai encontrar uma guerra. Você está sendo forjado. Olha de onde você veio, olha onde você está. Não é para fazer você desistir, é para fazer você avançar, é para fazer você melhorar, é para você conhecer as armas, é para você ampliar as suas habilidades, é para você colocar em prática tudo que tu tens aprendido aqui na casa do Senhor. Logicamente, se você não tem o hábito de estar na presença de Deus, se você não tem o hábito de vir aos cultos, se você não estuda a palavra, realmente você vai ficar com medo na hora da afronta, porque só fica com medo da afronta quem não conhece o Deus que tem todas as forças para fazer você lutar. Só tem medo quem realmente não tem experiência com Deus. E eu tenho certeza que todos nós temos uma experiência com Deus. Todos nós já vencemos batalhas, sejam elas pequenas, sejam elas há muito tempo, mas virão novas batalhas. Se prepare, não é para você ficar eu estou surpreso, porque não fique, é afronta. Amém, igreja? É afronta, é assim mesmo, é desse jeito que nós precisamos, queridos, avançar. É desse jeito que nós vamos avançar, é desse jeito que nós vamos crescer, é dessa forma que o nosso ministério vai amadurecer, nós amadureceremos. É dessa forma. Não é em casa, achando que está tudo bem, achando que está tudo bom. Eu vi o irmão Tony vindo ali com seu filhinho, e aquilo ali, rapidamente Deus ministrou ao meu coração. Não pode desistir. A esposa fez uma cirurgia, está em casa, mas eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu vou levar a palavra de Deus para a nossa casa. Eu vou implantar essa palavra na nossa casa. Pode ser que só encontre uma guerra armada quando chegar, mas já está saindo aqui com a arma para vencer. Deus já vai ministrar o seu coração. E isso, queridos, precisa mudar a nossa mentalidade, desconstruir essa ideia de chegar em casa e encontrar um arsenal armado. É para não desanimar. Não, vou aprender um pouco mais hoje. Eu vou aplicar o que eu aprendi e vou vencer em nome de Jesus. É isso, queridos, que Deus espera de nós. O nosso tema é firmados na rocha que é Cristo. A vida de vitória, querido, para você ter vitória, é uma vida de escolha. Ou tu escolhe estar te alicerçando todo dia, buscando em Deus a resposta, ou você é omisso, renuncia estar mais na presença de Deus, ficando mais com as coisas do mundo. Aí você vai ter um resultado muito claro das suas escolhas. O que está firmado na rocha pode se levantar um gigante contra você, você vai derrubá-lo. Mas aquele que não está firmado, o vento da mão que levanta já está derrubando você. Porque não tem buscado. Rapidamente se desanima, rapidamente já não quer, rapidamente já deixa de mão, rapidamente já não vem para a igreja. Qualquer coisa esmurece, qualquer coisa desanima. Porque não está firmado. Está vindo o vento, está vindo a chuva contra aquela casa, não está firmada, ela vai junto com a chuva, com a água e com o vento. É a lógica. Amém, igreja? Então nós precisamos, queridos, cada dia mais buscar no Senhor força, resposta para enfrentar os levantes da nossa vida e entender que eles existem, não é para nos matar, mas é para nos forjar como aquele que Deus levantou. Tudo que acontece na nossa vida, a palavra de Deus diz, tudo é para a glória de Deus, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. É isso que Deus projetou. Como treinar soldados? Vocês já viram como é treinado os soldados do exército? Vocês já viram como os homens que passam no seletivo do exército, para que eles sejam aprovados e possam receber e possam ser efetivados? Vocês já viram as provas que eles passam? Como eles são treinados fortemente? Amém, igreja? São tarefas dificílimas.
São tarefas que provam a força física deste homem, a resistência, o oxigênio, a habilidade de pensar, de tomar decisão, por onde ir, qual é o caminho. É dessa forma. Ele sofre, dói, machuca, sai todo estrupiado. Mas ele está focado em vencer. Ele está focado em vencer todos os obstáculos. Ele está focado em entregar o seu corpo para aquilo. Porém, antes dele estar ali, antes de tudo isso, ele passa por treinamentos, exercícios. Ele investe tempo treinando, ele investe tempo correndo, ele investe tempo simulando as provas para que ele seja aprovado. Amém, igreja? Da mesma forma somos nós. Deus estava ali forjando Davi com um urso, logicamente, olha a lógica, queridos. Um urso, um menino daquele franzino ia vencer. Na lógica, ele ia vencer um urso. Nós, o pastor, cadê o Israel? Israel era na primeira mordida, acabava com Israel todinho, estraçalhava com ele. Um urso hoje, queridos, você conhece um urso? Você conhece um leão? Eu ainda não vi um caboclo escapar. E aí Deus faz o quê? Deus manda um urso, Deus manda um leão para forjar Davi, porque dali sairia o rei de Israel. E ele não vai mandar gato, ele não vai mandar raposa, ele não vai mandar cachorro. Não, mandou logo foi um urso, mandou logo foi um leão. Exatamente, queridos. Uma vez o pastor falou assim: olha, essa prova que a gente está passando é do tamanho da glória que está por vir. O tamanho da luta que você está enfrentando, querido, é do tamanho daquilo que Deus quer entregar para você. Está doendo, está sofrendo, está tirando teu sono, está tirando tua alegria. Maior é a glória de Deus que está por vir. A palavra de Deus diz: olha, essa leve, momentânea tribulação que tu está passando não se compara ao peso de glória que está por vir. Não se compara. Mas você tem que vencer esse leão. Você tem que vencer esse urso. Você tem que vencer esse gigante que te afronta, que duvida do que você carrega. Golias olhou para Davi, eu tenho dó. Olhou para Davi e falou assim: e esse pau aí é para matar um cachorro, é? Está pensando que eu sou um cachorro? Cachorro, não é que a gente joga uma pedra? É? E eu imagino assim, a mentalidade de Golias: se tu souber o que eu vou fazer contigo. Porque Davi, queridos, nós temos que ter essas reações. Quem está firmado no Senhor, ele tem raiva do diabo. Em vez de você ter raiva do teu inimigo, tu tem que ter raiva do diabo. E Davi falou assim: eu vou te matar, ainda vou cortar a tua cabeça. Querido, você tem que reconhecer quem é Cristo em você. Você tem que declarar para aquilo que quer te derrubar quem é Deus na tua vida. Você tem que confessar o que é que você vai fazer. Você já tem que confessar o resultado. Você já tem que declarar a vitória, falar a vitória, porque isso é fé, e fé agrada o coração de Deus. Amém, igreja? Posso ouvir um glória? Porque às vezes a gente olha para o problema e já fica assim: oh meu Deus. Quando a pessoa diz assim: olha minha irmã, esse caso aí só Deus, a pessoa desanima. É para desanimar não, irmão. Quando a pessoa diz assim: esse caso aí é só Deus, então pronto, tem vitória aí. Amém, igreja? Você tem que olhar para o teu problema e falar para ele qual vai ser a resposta. Você tem que olhar o problema e falar, declarar a solução. Porque Davi ainda não tinha matado, ainda não tinha acontecido nada. Mas Davi disse: eu vou cortar a tua cabeça. E desse jeito aconteceu. Uma pedra foi capaz de fazer aquele homem de quase 4 metros de altura ir ao chão. E Davi não perdeu tempo. Rapidamente ele tacou a faca, o facão, a espada na cabeça de Golias e levantou com um símbolo de vitória, porque maior é Deus.
E aqueles homens ficaram assim, ó, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Claramente, Davi falou para aquele homem, ó, tu está vindo com a tua força, mas eu estou vindo é no nome do Senhor dos Exércitos. Você está entendendo? O nome do Senhor tem poder para destruir todo o mal da tua vida. Abra a tua boca e fala o nome do Deus Todo-Poderoso. Declare. A gente tem uma boca desse tamanho para murmurar, mas para declarar a vitória a boca é cerrada, parece que está morto, virou um defunto. Não abre a boca, não fala, mas para falar mal, para fofocar da vida dos outros, para julgar, para dar sua opinião, para dizer o eu acho, para dizer o mais, a boca desse tamanho, a língua tem que enrolar, já pede ajuda. Mas para declarar a vitória na tua própria vida, a boca é cerrada. Para mandar o diabo embora, a boca é cerrada. Para falar mal, dorme 2 horas da manhã no WhatsApp. Mas para falar com o Senhor dos Exércitos que vai te dar vitória, não quer passar 1 minuto ajoelhado que o joelho dói. Não quer falar com Deus porque está cansado, bate logo um sono do inferno. O demônio do sono pesa no olho. Está orando, já está dormindo. Mas se tivesse no celular, não estava dormindo. Estava de olho em todas as mensagens. Amém, igreja? Bora mudar isso. Bora converter esse tempo que a gente está gastando aí para nada, porque não dá resultado. Irmão, fofocar não dá resultado. Primeiro que fofoqueiro não é do reino do céu. Primeiro ponto de partida. Amém, igreja? Então, vamos começar a mudar isso. Vamos começar a investir naquilo que dá resultado. Bora investir naquilo que traz esperança, que nos revigora, que nos anima. Bora abandonar pessoas. Vamos soltar pessoas que a gente prende, achando que vai nos alimentar, que vai nos animar, que eu não posso viver sem, eu tenho que ouvir o bom dia desse dia. Não, querido, você tem que viver na presença de Deus. Ele é o único que você não pode deixar de falar. Ele é o único que não pode te abandonar. É o que te abandona todo mundo, menos Deus. Amém, igreja? Se você está com Deus, está garantida a vitória, querido. Não tem diabo nenhum que se levante contra a tua vida, porque não vai funcionar, não vai acontecer, não vai rolar. Maior é o nosso Deus. E essa convicção toda que Davi enfrentou, ele enfrentou a sua própria estrutura. Ele sabia que ele era pequenininho. Todo mundo se olha no espelho. Mas ele olhava para a sua própria estrutura. Mas aquilo para ele era nada. Os irmãos achincalhavam. Vá cuidar das tuas ovelhas. Rapaz, estou vendo aqui, quer te aparecer? É? Aqueles irmãos mais velhos, grandão. Se a gente está aqui, que é grande, não está podendo, tu vai. Tu é que não vai. E ele ficava, então tá. Amém, igreja? Convicção, certeza, firmado na rocha. Pode se levantar quem se levantar, pode falar quem falar, pode montar a estratégia que fizer, mas Deus vai te dar a vitória. Essa convicção que você tem que ter. E isso que fez, que agradou o coração de Deus. Deus já sabia. Queridos, Deus não escolheu você à toa. Deus não escolheu você por pena. Eu vou escolher esse bichinho aqui porque ele é o único que ninguém liga, eu vou honrar ele. Não. Deus te conhece pelo teu nome. Entre bilhões de estrelas, Ele conhece o nome de Brinda. Ele conhece o meu nome. Conhece o nome de todos nós, queridos. Deus sabe exatamente o que Ele quer com você. Deus sabe exatamente onde te colocou. Ele sabe o que você está passando. Mas o que você está passando, esse urso que você está enfrentando, não vai te matar. É você que vai matar o urso. Aí te prepara, porque vai vir um leão. Tá sentindo, né? Tá sentindo, né? Mas você vai vencer o leão. Aí ainda vem um gigante, 4 metros de altura, uma espada que pesa mais do que você, mais do que o teu peso. Mas você vai vencer o gigante.
Você vai vencer. Mas você vai vencer pelo nome poderoso de Jesus. Esse nome tem que ser declarado na tua vida, na tua casa, diante dos problemas, diante das adversidades. Você tem que abrir tua boca e falar o nome poderoso de Jesus sobre esta situação na tua vida. E abrir a tua boca mesmo. Se animar para brigar. Porque todas as vezes que Davi chegava para perguntar uma coisa, ele ficava com mais raiva ainda. Aí ele tinha mais convicção e certeza do que ele ia fazer. Ele até aceitou a ajuda, né? Toda a armadura, mas o menino não conseguia nem andar. Nessa hora eu ri. Eu digo, meu Deus, bichinho, eu não consigo andar, gente, tira isso aqui de mim. Você não precisa, queridos, que ninguém venha ministrar na sua vida sobre o que você deve fazer, porque o próprio Espírito Santo que habita em você ministra ao teu coração. Fique atento aos comandos. Fique atento ao que Deus está falando ao teu coração. Ele não tinha ninguém para animar ele, não. Entenda isso. Era ele e Deus. E na hora que o problema se levantou, ele sabia exatamente o que fazer. Ele sabia exatamente as armas que ia usar. E Deus ali honrou aquele rapaz, aquele jovem. Assim Deus vai fazer na tua vida, igreja. Assim Deus vai fazer sobre esta situação, sobre esse desafio que você está enfrentando. Deus vai fazer infinitamente mais. Eu não sei o tamanho da situação que você está passando, ou há quanto tempo isso está acontecendo, ou está te afrontando. A palavra de Deus diz que ele afrontava o povo, que Golias afrontava o povo de manhã e de tarde, ameaçava, sabe? E isso machuca, mas isso não é para nos desanimar, isso é para nos encher de mais coragem, isso é para que a gente possa ficar com mais raiva do que o inimigo está fazendo na nossa vida, e partir para cima, e crer que no Senhor nós somos mais que vencedores. Olha, a gente é afrontado todo dia. A palavra de Deus diz aqui que Golias tinha um período, né? Um período de afronta, um tempo que ele afrontava. E aquilo fazia era Davi ficar com mais raiva ainda. Davi ficava com mais raiva, principalmente porque enquanto ele falava com um dos seus irmãos, ele escutou a afronta. E aquilo deixou ele muito irado. E ele disse, vocês estão ouvindo o que esse homem está falando aí? Vocês estão ouvindo o que ele está falando, vocês não vão fazer nada. Amém, igreja? E vocês não vão fazer nada com essa afronta que está se levantando contra a vida de vocês? Vocês não estão fazendo nada? O que vocês estão falando? O que vocês estão declarando? Vocês estão esperando quem para fazer isso? Se é você que Deus levantou. Você está esperando quem? O pastor ir lá na tua casa? A pastora? Não, queridos, é você. É você que Deus levantou para abrir tua boca e mandar o demônio embora da tua casa e derrotar no nome de Jesus. Porque não faz sentido nós estarmos na igreja há tanto tempo e na hora que somos provados, somos reprovados. Na hora que o gigante se levanta, a gente foge, como os israelitas fugiam. Ficavam com medo, eram ameaçados. Porque ele ali humilhava aquele povo. Vem vocês, se vocês me ganharem, nós vamos ser o escravo de vocês. Mas se eu ganhar vocês, vocês vão ser os nossos escravos. É tenso. Mas a igreja do Senhor não pode ficar calada. Porque nós, queridos, nós fomos salvos. O sangue de Jesus foi derramado para sermos livres. Nós não somos escravos de ninguém, nós fomos comprados. Nós somos servos do Deus vivo. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, Ele nos deu autoridade. Muito mais agora. Nós temos essa autoridade para mandar todo o mal embora da nossa vida, de tudo aquilo que tem se levantado contra a nossa vida. Há autoridade do céu para isso. E você precisa se despertar.
Você precisa aprender como Davi. Davi estava, gente, vocês estão percebendo o que está acontecendo? Vocês vão ficar calados, vocês vão ficar omissos, vocês vão ficar assim parados, vai deixar Golias humilhar vocês dessa forma. Quem ele pensa que ele é? Um incircunciso. E nós que somos filhos do Deus vivo, Deus de Israel, vamos ficar inertes, parados, recebendo humilhação, sendo maltratados, denegrindo a imagem do próprio Deus? Amém, igreja? Nós temos que começar a reagir, igreja. Nós temos que começar a reagir. Nós temos que começar a aprender essas lições, porque é importante demais, queridos. Nós não estamos lendo capítulo por capítulo só por ler. Nós estamos estudando capítulo por capítulo. Capítulo por capítulo é lido e explicado, para que não fuja nenhum detalhe da palavra de Deus sobre a tua vida. Quando vai terminar, pastora? São muitos livros, são muitos capítulos, são 66 livros. São 66 livros da Bíblia, dividindo Novo Testamento com Velho Testamento. E nós estamos lendo livro a livro, capítulo por capítulo e estudando. Então é preparando você. Esses últimos tempos que a gente tem pego Juízes, que a gente tem pego Josué, que a gente tem pego Juízes, e agora nós temos 1 Samuel. Ele vai te forjar como um líder autêntico da palavra de Deus. Ele está te forjando como um grande líder. Se você de fato está investindo a tua mentalidade, a tua vinda para cá em aprender como se você estivesse numa faculdade, você hoje está se formando como um grande líder do exército de hoje, para este tempo, para vencer estas batalhas que não são mais batalhas contra povos. Agora as nossas batalhas, a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue como naquela época. Para esta época, para esta geração, as nossas lutas são contra principados e potestades das regiões celestiais. As nossas lutas são espirituais. Amém, igreja? E isso é palavra de Deus pura. Não é mais sangue, não é mais luta, não é mais pedra, não é mais espada, não é mais escudo. Agora todas as tuas ferramentas de batalha são espirituais. Amém, igreja? É com elas que você deve lutar. Mas para que você venha lutar com essas armas espirituais, você precisa aprender, conhecê-las, para que você saiba usá-las no momento certo e derrotar o inimigo que tem se levantado contra a tua vida. Se você não for preparado em conhecê-las, em saber como usá-las, ter habilidade para usá-las, certamente você não vai vencer essas batalhas. Primeiro, porque não conhece. Segundo, porque às vezes conhece e não usa. Porque não adianta só conhecer, eu tenho que conhecer e usar. Não adianta só conhecer e usar, eu tenho que conhecer, usar e saber o momento certo de cada uma delas. E isso, queridos, é investir tempo em conhecer a palavra de Deus. É crescer em graça e em conhecimento. Nós estamos sendo preparados. Mas se você não investe a tua vida nesse preparo, o inimigo facilmente derrota você. E olha que ele nem tem força para isso. Mas é que às vezes a pessoa está tão fragilizada, tão fraco, tão vazio, que o inimigo acaba vencendo. Sabendo que sobre ele é declarado um derrotado em nome de Jesus, porque o Senhor já o derrotou. O inimigo é um derrotado, mas a palavra do Senhor nos afirma que no Senhor nós somos mais que vencedores. No Senhor, firmado na rocha, nós somos mais que vencedores. Amém, igreja? Então nós precisamos, queridos, nos posicionar. Nós precisamos saber o momento de se levantar, de usar as armas certas e derrotar o inimigo que tem se levantado contra a nossa vida. Entender que a nossa casa é o nosso campo de batalha para algo maior que o Senhor está forjando na tua vida.
Em nome de Jesus. Amém, igreja? Que você possa ter recebido essa palavra, do capítulo 17, que você possa, que esse estudo possa realmente entrar no teu coração. E que você venha a ser inspirado por este jovem chamado Davi. Da forma como ele se posiciona, da forma como ele lidera, da forma como ele rejeita, da forma como ele renuncia. Amém, igreja? Amém, jovens? Agora vamos para o capítulo 18. Em nome de Jesus. É nem grande o 18. Amém? Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Saul e Davi terminaram a sua conversa. Jonatas, filho de Saul, começou a sentir uma profunda amizade por Davi e veio a amá-lo como a si mesmo. Daquele dia em diante, Saul levou Davi para a sua casa e não deixou que voltasse para a casa do seu pai. Jonatas e Davi fizeram um juramento de amizade, pois Jonatas tinha grande amor por Davi. Ele tirou a capa que estava usando e deu a Davi. Deu também a sua túnica militar, a espada, o arco e o cinto. Davi saiu-se bem em todos os lugares aonde Saul enviou. Então Saul promoveu a comandante do exército. E isso agradou todo o exército, inclusive a outros oficiais. A inveja de Saul. Quando os soldados estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado Golias, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram para encontrar o rei Saul. Elas cantavam canções alegres, dançavam e tocavam pandeiro e lira. Alegravam-se e cantavam assim: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E Saul não gostou disso. Ficou muito zangado e disse: para mim as mulheres deram 1000, mas para Davi deram 10.000? A única coisa que está faltando agora é ele ser rei. Mal sabia ele. E desse dia em diante, Saul começou a ter ciúme de Davi e a desconfiar dele. No dia seguinte, o espírito mau, mandado por Deus, dominou Saul e ele começou a agir como louco dentro de casa. Davi estava tocando lira, como fazia todos os dias, e Saul estava segurando uma lança. Então Saul pensou assim: vou esperar Davi na parede. E atirou a lança contra ele 2 vezes. Porém, nas 2 vezes se desviou. O Senhor estava com Davi e havia abandonado Saul. Por isso Saul tinha medo de Davi. Então Saul afastou de si, pondo-o como oficial comandante de 1000 homens. Davi comandava os seus soldados na batalha, e tudo o que fazia dava certo, pois o Senhor estava com ele. Saul viu o sucesso de Davi e ficou ainda com mais medo dele. Mas em Israel e em Judá, todos amavam Davi porque ele era um líder corajoso. Ah, meu Deus, cadê? Davi casa com a filha de Saul. Então Saul disse a Davi: aqui está Merabe, a minha filha mais velha. Eu a darei em casamento a você com a condição de que você me sirva como soldado valente e fiel e lute nas batalhas de Deus, o Senhor. Saul pensava que desta maneira os filisteus matariam Davi e assim não teria ele mesmo de fazer isso. Davi respondeu: quem sou eu e quem é a minha família em Israel para que eu seja genro do rei? Mas quando chegou a época de Merabe ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a um homem chamado Adriel, na cidade de Meloá. Porém, Mical, a outra filha de Saul, apaixonou-se por Davi. E quando Saul soube disso, ficou contente. Ele pensou: vou dar Mical em casamento a Davi, e ela servirá como uma armadilha para que ele seja morto pelos filisteus. Então, pela segunda vez, Saul disse a Davi: você será meu genro. Ele mandou que seus oficiais conversassem em particular com Davi e disseram a ele: o rei e todos os oficiais gostam de você, e esta é uma boa ocasião para você casar com a filha dele. Então eles falaram com Davi e ele respondeu: ser genro do rei é uma honra grande demais para uma pessoa pobre e sem valor como eu. Os oficiais contaram a Saul o que Davi tinha dito, e ele ordenou que dissesse o seguinte: tudo o que o rei quer que você, em pagamento pela noiva,
são os prepúcios de 100 filisteus mortos, como vingança contra os inimigos dele. Saul tinha planejado isso porque assim Davi seria morto pelos filisteus. Os oficiais contaram a Davi o que Saul tinha dito e ele ficou entusiasmado com a ideia de ser genro do rei. Antes do dia marcado para o casamento, Davi e os seus soldados foram e mataram 200 filisteus. Aí Davi levou ao rei os prepúcios dos filisteus mortos e os contou na presença dele, para que assim se tornasse seu genro. Então Saul deu a sua filha Mical em casamento a Davi. Saul viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava. Por isso ficou com mais medo ainda de Davi e pelo resto da vida foi seu inimigo. Todas as vezes que os exércitos filisteus saíam para lutar, Davi conseguia mais vitórias do que todos os outros oficiais de Saul e assim ficou muito famoso. Amém? Eu vou resumir rapidamente esse capítulo, porque primeiro começa com uma amizade com Jonathan, né? Uma amizade muito fiel, vai se desenrolar essa amizade, provas dessa amizade, né? Durante todo ainda o estudo de Samuel, né? Aonde o Jonathan lá, mais na frente, né? Ele vai contra o próprio pai, provando realmente, queridos, que é amigo. E sobre a amizade, depois você vai conhecer um pouco mais dessa história. O amigo realmente de verdade, queridos, que você deve lutar, que você deve preservar, é aquele realmente que não é só de palavras, mas nos momentos que você mais precisa, ele está ali do teu lado. O amigo de verdade é aquele que vai contra tudo e todos, porque conhece a sua conduta, conhece a sua vida. Ele não se entrega, né? Porque ser amigo, de amar, de abraçar, de beijar é muito fácil, porque são reações espontâneas e até mesmo emocional ali naquele momento. Mas o amigo de verdade é nos dias das batalhas, é nos dias dos conflitos, é aquele que valoriza você, é aquele que antes de tomar qualquer decisão, até mesmo pessoal, ele pensa em você, ele pensa se vai magoar você, ele pensa se realmente isso é bom, ele avalia, ele analisa, ele corre até riscos, mas ele não perde uma verdadeira amizade. Mais na frente você vai conhecer tudo que o Jonathan e o Davi fez um pelo outro, provando realmente, nos dando prova. E você vai aprender realmente, começar a avaliar as pessoas que estão ao seu redor, se realmente é o teu amigo, se realmente é a tua amiga. Se você não já passou uma situação que você foi abandonado, que você foi desrespeitado, que você foi desonrado, que você ficou só, que você ficou a ver navios. Esse não é o teu amigo, essa não é a tua amiga. Amém, igreja? Mais na frente você vai conhecer um pouco mais, né, da história do que Jonathan foi capaz, né, para manter a amizade de Davi, né? São provas, a amizade é prova. A amizade não é boca, não é falácia. A amizade é a presença. A amizade é renúncia, a verdadeira amizade, né? A verdadeira amizade é renúncia, a verdadeira amizade é presença, a verdadeira amizade é você ter condições de pesar sentimentos, pesar decisões antes de tomar uma atitude. Você pesa as consequências, isso é domínio, né? Você tem que ter muito domínio próprio, você tem que ser aquele que domina as suas emoções, domina o seu querer, domina a sua vontade para preservar aquilo que é precioso. Amém, igreja? Sobre essa parte. Sobre Davi, aí a gente já tem essa história, né? Eu até ri um pouquinho que Saul ficou enciumado porque as mulheres ficaram logo todas animadas. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Que música é essa, gente? Isso é uma esculhambação com o rei, isso é falta de respeito, né? Não tiveram consideração, logicamente, ele humanamente ali ficou muito chateado. Não, agora ele vai ser rei, né? Só falta agora ser rei. E de fato, Deus estava preparando aquele homem para ser rei. E a gente percebe em toda essa história do capítulo 18, as estratégias que Saul bolava, né? Para que Davi fosse morto. Ele não queria se envolver com a morte, mas era o desejo dele morrer. Às vezes, querido, o inimigo, ele não está presente, mas ele articula por trás para ver a tua derrota. Às vezes você pensa que é teu amigo, mas ele está tramando lá do outro lado com outra pessoa para que você não avance, para que você não prospere.
né? Já é assim um outro nível de amizade, né? Mas eu quero te dizer uma coisa: se o Senhor é contigo, nenhuma arma forjada prevalecerá contra a tua vida. Não adianta arquitetar, pode chamar quem quiser, pode fazer o que quiser, pode fazer a promessa que quiser, você não será atingido, porque o Senhor te fará vencer. E depois que essa primeira grande batalha que chamou a atenção de todo aquele povo, que foi a derrota do filisteu por um meninozinho deste tamanho, ele ficou muito famoso. E ali eles começaram a perceber que Deus era com ele. Porque ele não era um soldado valente, ele não era grandão, ele não era forte, ele não tinha estratégia, ele não tinha nada. Mas ele tinha o melhor, que era o Senhor dos Exércitos. E ali o desafio que era lançado para Davi vencia porque o Senhor era com ele. Era montada estratégia de todo jeito. Porque às vezes, querido, as pessoas têm inveja do que você carrega. E elas planejam, elas tramam contra a tua vida. Quando ela sabe que você teve uma derrota, que você está sofrendo, ela bate palma, ela fica alegre, ela fica feliz, ela diz: eu achei que foi bom. Mas eu quero te dizer que se você está passando por um momento difícil, é para a glória de Deus. E algo maior vai acontecer na tua vida. Mal sabe essa pessoa que está torcendo contra a tua vida, que está manipulando por trás, para ir contra o teu ministério, contra a tua vida. Mal está sabendo que dessa batalha Deus vai te fazer vencedor. Todas as batalhas que você enfrentar, Deus vai te fazer vencedor. E Ele vai ter que engolir. Ele vai ter que aceitar, porque vai doer menos. Porque o Senhor vai te fazer vencer em todas estas batalhas. É o Senhor que vai te dar a vitória em todas essas batalhas. Aquele que está tramando contra a tua vida, que está articulando por debaixo dos panos, não prevalecerá. Não há nada em oculto que Deus não saiba. Não fique com medo. Durma em paz, durma tranquilo. Aquele que te guarda não dorme. Tem uma frase muito forte que eu gosto muito, que muitas vezes, querido, Deus nos afasta de pessoas e a gente sofre, né? Porque a gente gosta muito e a pessoa acaba nos abandonando, ou de alguma forma sai da nossa presença, da nossa vida. E essa frase diz assim, que Deus ouvia coisas que você não podia ouvir. Deus sabia coisas que quando você estava ausente. Deus tinha informações que você não tinha. Amém, igreja? Mas que depois você fica sabendo, não, foi melhor assim. Porque se eu tivesse andando, caminhando junto, hoje eu estaria nesse mesmo resultado que esta pessoa. Se eu tivesse me entregue naquele momento, né, por emoção aflorada, eu teria me decepcionado, eu estaria hoje no mesmo nível. Então a gente nunca questiona o que Deus está fazendo, não se preocupe, Deus está cuidando dos detalhes, Deus está cuidando do oculto, Deus conhece essa pessoa melhor que você. Então não fique preocupado, não fique desesperado com o que estão tramando, com o que vão fazer, ou o que estão pensando, não se preocupe. Deus vai te dar a vitória em todas estas batalhas. Ele vai te fazer vencer em todo aquele que trama contra a tua vida. Assim como ele fez com Davi. Até um espírito mau fica assim um pouco estranho Deus fazer isso, né? Mas, queridos, Deus, ele tem suas estratégias. A mente de Deus é insondável. A gente não tem que perder tempo em entender quem é Deus, mas obedecê-lo. Fazer a vontade dele, porque a vontade dele é o que, igreja? É sobre isso. É isso que eu tenho que encontrar a resposta. Para tudo que eu olho, eu pergunto alguma coisa. Senhor, o que tu queres me ensinar? Senhor, abre os meus olhos, que eu quero ver, né? Senhor, o que vai acontecer? Deus vai te dar a resposta. Deus vai abrir o teu entendimento. Deus vai abrir os teus olhos. E fique com essa resposta que vem do Senhor. Porque a vitória virá em nome de Jesus. Ninguém pode derrotar aquele que Deus levantou para reinar.
Ninguém vai abater você que tem um chamado. Não se preocupe, essas afrontas são normais. Normal. Se você não estiver sendo afrontado, você está do jeito que o diabo gosta. Não está incomodando ninguém. Uma mosca morta. Mas se você incomoda o inferno, se você é aquele que Deus levantou para saquear o inferno, a afronta vai se levantar. É guerra. Você foi levantado como um guerreiro, mas um guerreiro que se levantou para vencer. E Deus é quem vai te dar todas essas vitórias, em nome de Jesus. Amém?